Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lado de todos os brasileiros, de todos os estados do Brasil, através da Rede FIDA. E o programa já tem mais de 10 anos. Nós temos procurado mostrar que é o poder público, privado, acadêmico, universitário, cultural, científico, social, através dos detentores do poder nesse nosso programa. E, com isso, o telespectador vai aprendendo um pouco o que pensam aqueles que detêm, de alguma forma, poder no Brasil. Hoje eu tenho um grande prazer. Eu tenho como minha convidada especial uma das deputadas que eu mais admiro no Congresso Nacional. Exerce seu primeiro mandato, mas às vezes que tivemos contatos para discutir temas relevantes, sempre me impressionou o talento, o brilho, a idoneidade moral, as teses que defende, quase, eu diria todas elas, exatamente como nós fazemos nesse canal, que é o canal da família, que é a deputada Caroline Detoni, que me honra com a sua presença. Minha caríssima deputada, eu já começo fazendo uma pergunta. Como é que a senhora, que é advogada, colega minha, ao decidir se candidatar a ser deputada e ser eleita, e chegar ao Congresso Nacional, como é que a senhora viu o Congresso Nacional, aquele que é o maior poder representativo do povo, que representa a situação e a oposição, enquanto o Executivo representa só a situação. E o Poder Judiciário não é poder representativo, ele é apenas que tem que fazer ser respeitada a lei. Conte-me a sua impressão assim que chegou uma jovem deputada, entende, fazendo a sua primeira experiência representativa. É uma grande honra estar aqui com o senhor no seu programa. Eu que te assisti tantas e tantas vezes e tenho uma admiração imensa, tanto pelo seu trabalho, como advogado, como professor, como mestre, constitucionalista, admirado pelo Brasil e também em todo o mundo. Primeiro, é uma satisfação inestimável para mim estar com o senhor aqui hoje. E também um abraço a todos os telespectadores, né, que acompanham. Então, quando eu me elegi como deputada federal, né, junto com o presidente Bolsonaro, nós chegamos normalmente com a nossa visão, né, de advogado, e pensa assim, nossa, eu sou formada em Direito, então o meu conhecimento jurídico vai me ajudar a entender o processo legislativo de uma maneira, assim, muito fácil, né? Mas quando eu me deparei com toda a estrutura do Poder Legislativo e como funcionava o trabalho das comissões, o plenário, a formação de pauta e tudo mais, eu comecei a ver que a atividade legislativa, ela é muito intensa. E eu cheguei já com a pré-concepção de que o grande problema do Brasil era o Supremo ser ativista, né? Muitas vezes legislar no lugar do Congresso Nacional. Mas quando eu parei e me deparei com os números também da atividade legislativa, eu me assustei. Tem um estudo do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, professor, que fez uma pesquisa que de 1988 até setembro de 2020, sabe quantas normas foram editadas no Brasil nesses 32 anos que foi o objeto da pesquisa? Sim. Cerca de 6.400.000 normas. 6 milhões de normas em 30 anos o Brasil editou. Claro, cabe esclarecer que 4.400.000 foram dos estados, no âmbito estadual, 1.900.000 foram editadas, 4 milhões foram editadas no âmbito municipal, 1.900.000 no âmbito estadual, e a Câmara Federal editou 170.000 normas, né? Então, 6 milhões de normas é praticamente impossível de qualquer cidadão, quanto mais um operador do direito, ter conhecimento, né? Então, quando a gente se depara com isso e percebe também, segundo um outro estudo do IPEA, que 47% da atividade legislativa é para estabelecer datas comemorativas ou homenagens, ou seja, você percebe que é mais ou menos, não tem muita utilidade, né? Você percebe assim, poxa, são 6 bilhões por ano de orçamento destinado para um poder, né, que é uma fábrica insana de leis, que gera uma insegurança jurídica muito grande, porque a todo momento estão querendo mudar a legislação e trazer novas normas ao ordenamento jurídico. Então, um Congresso Nacional muito proativo também pode ser nocivo para uma nação.
Porque, segundo Churchill, professor, o que Churchill dizia? Se você tem 10.000 leis, você perde todo o respeito pela lei. E é um dado interessante, deputada, é o fato de que todo direito se baseia num único princípio para que ele possa ser exigido, que ninguém pode desconhecer o conteúdo de uma lei. O pressuposto é que todo cidadão, até os mais analfabetos, tem que conhecer a lei e ninguém excusa o descumprimento da lei pelo seu desconhecimento. Isso vem do direito romano. Ora, nada é tão falso como o princípio fundamental do direito, como o princípio no qual o direito é alicerçado. Porque todo direito tem que se alicerçar de que as pessoas têm que cumprir a lei. E, para cumprir a lei, todo direito se alicerça no aspecto de que ele tem que ter conhecimento. E todos sabem que ninguém, mesmo que o cidadão fosse uma enciclopédia, tivesse essa enciclopédia dentro da cabeça e saber todas as leis. Então, nós começamos uma falsidade monumental com o pilar maior do direito. Isso que a deputada está apresentando é demonstração inequívoca como efetivamente, enfim, o próprio legislativo, embora eu sempre entenda, por isso é que está em primeiro lugar na Constituição, tá? Na organização dos poderes, no quarto título, ter o poder 44 e 69 é o poder legislativo. O segundo poder é o executivo. O poder que não é poder representativo, mas é apenas um poder para fazer a lei ser cumprida, é o terceiro e último poder. Ora, por quê? Porque o legislativo tem situação e oposição, a totalidade da nação representada, e também faz seus abusos. Mas só ia dizer também sobre o ativismo judicial. E só para complementar, professor, então um dos grandes problemas que eu diagnostiquei chegando lá é que a gente tem que ter muita moderação, né? E que a gente tem que ter muito bom senso para não aprovar, não achar que um bom deputado é um deputado que aprova muitas leis, porque o pessoal sempre nos cobra, né? Quantas leis você aprovou nos teus mandatos, né? Conseguiu aprovar alguma lei como se fosse um mérito, mas na verdade você evitar que leis nocivas que contrariam os valores da população sejam aprovadas também é bom. Então, professor, outra coisa que eu percebi que eu acho importante comentar é que existe no Brasil uma espécie de mentalidade legiferante. O que seria isso, né? Por exemplo, tem muitos pais, muitas famílias que querem educar seus filhos em casa, que é o ensino domiciliar, uma prática muito comum nos Estados Unidos, né? Onde mais de 3,5 milhões de famílias educam seus filhos em casa. E se nós pegarmos tanto o Pacto São José da Costa Rica, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a própria Constituição Federal no artigo 226, 229, e o próprio Código Civil no artigo 1634, ele fala que a família tem o protagonismo na escolha da educação dos seus filhos. No entanto, se o pai resolve, não tem uma lei que regulamento que seja o ensino domiciliar. Mas no Brasil, nós temos o princípio da legalidade que ele diz o quê? Só pode fazer algo se tiver permitido, se não for proibido, você tem liberdade, né? É o princípio da legalidade. Mas, no entanto, não tem lei do ensino domiciliar. E se as famílias que praticam, elas deveriam estar na legalidade. Elas são consideradas criminosas. Porque existe uma mentalidade assim, se não tiver uma regulamentação dizendo exatamente como tem que ser o ensino domiciliar, ele é como se fosse proibido e o Estado vai perseguir você, e tem muitas famílias sendo perseguidas. Então, essa mentalidade legiferante que precisa ter uma lei sobre absolutamente toda a vida civil, é uma mentalidade que eu acredito que fere o princípio da liberdade, né? E deixa o Estado como protagonista de toda a vida social e privada, quando, na verdade, o clima de liberdade deveria ser o predominante na sociedade. Então, essa mentalidade legiferante que precisa ter lei para tudo, infelizmente, o povo brasileiro está muito ainda incutido nisso, sabe? Principalmente os legisladores e, sobretudo, os juristas também. E é um dado importante, deputado, é que a escola, quando os pais entendem que podem educar, se todas as provas tiverem que ser presenciais, e essas provas os alunos passam, que são bem educados, é uma forma de respeitar o bem maior na Constituição. O 226, que a senhora citou, como é que ele começa? A família
terá especial proteção do Estado. Não, a família é a base da Base da sociedade sociedade. e o Estado tudo fará para proteger. Se a família, que, aliás, dizia-se, família, o Estado não é senão uma família ampliada, se a família é a base da sociedade, nada mais nada legítimo que eu, como pai, querer educar meu filho naquilo que eu considero, porque fui eu que o gerei, Perfeito. eu que estou cuidando dele, e não como determinados professores querem. Diz, não, nós temos uma sociedade, os pais não sabem educar, nós temos que educar de acordo com as nossas ideologias. Isso é um verdadeiro crime que se faz contra o princípio maior da Constituição. Os comentários que estão lá atrás, aqueles azuis, a parte de família fui eu que comentei, Celso Barros, eu digo o seguinte: para mim, o que está no 226 é cláusula pétrea, porque se a família é a base da sociedade, e o Estado é formado por povo, território e poder, e a base dessa sociedade, desse povo, é a família, é evidente que ela tem que ter liberdade total. Deputada, nós vamos agora para os nossos comerciais e voltamos logo em seguida.